Boa noite, eu vou compartilhar a área de trabalho com vocês, com você, né? Beleza. Hum, Então, pessoal, encontro 14 é nosso último encontro, circuitos elétricos. Passar uns informativos aí, né, com as datas do nosso calendário de junho, né? Semana que vem vocês têm o simpósio, né? Então não haverá aula de circuitos elétricos. E logo depois, do dia 4 ao dia 10, já são as avaliações oficiais do segundo bimestre das blended interativas. Então, nessas datas aqui, né, vocês vão estar fazendo a prova aí de circuitos elétricos que vem de São Paulo. As avaliações de aulas presenciais, né, que no caso foram aulas remotas, né, vai ser de 12 a 18/6. O lançamento das notas é no dia 20. Caso alguém fique de segunda chamada, ó, 22 e 23 é a segunda chamada das interativas e 25 a segunda chamada das presenciais. 29 e 30, o exame final. Certo? Anotem aí, ó, tirem um print aí, anotem aí na agenda de vocês. Essas datas aí são datas importantes. Então, para finalizar, né, vamos continuar aí com os exercícios das unidades 3 e 4. Vamos começar aí, ó, no exercício 1, questão 3 da seção 4.1. Os circuitos de primeira ordem, formados pela associação dos capacitores, indutores e resistores, podem ser excitados por fontes independentes contínuas ou variáveis. Apesar de serem simples, esses circuitos caracterizam-se por serem muito utilizados nas áreas da eletrônica, comunicação e controle. Lembrando que circuitos que têm resistores e capacitores, ou resistores e indutores, são circuitos de primeira ordem. Quando no circuito tem resistor, indutor e capacitor, juntos é um circuito de segunda ordem. Certo? Determine a resposta V de T, então ele quer saber o valor aqui da tensão, ó, V de T, para T maior que zero no circuito da figura a seguir. Suponha que V em zero, né? A tensão no instante inicial, né? A condição inicial aqui da tensão no circuito é de 0 volt. E que a corrente da fonte, ó, seja 10 vezes o seno de 2T vezes o de T amperes. Então, essa fonte aqui, ó, é uma fonte de corrente variável, ó. Não é constante, é variável. Então, esse aqui é um circuito de primeira ordem, né? Porque só tem o quê, ó? Resistor e capacitor. Se tiver só R e C, é primeira ordem. Se tiver só R e L, que é indutor, é de primeira ordem. Se tiver os três, R, L e C, é de segunda ordem. Então, vamos lá, né? E aqui estão as alternativas. Sempre nesse tipo de circuito, o que eu tenho que fazer? Antes de começar o circuito, a análise do circuito propriamente dito, né, por um tempo t maior que zero, eu tenho que fazer a análise para as condições iniciais. Aqui ele já deu até o resultado. Geralmente a gente tem que fazer, né? Aqui ele deu, né? Quais são os resultados nas condições iniciais? Ele disse que a tensão é zero. A tensão é zero. Repare aqui, ó, que o circuito está todo em paralelo. A fonte está em paralelo com o capacitor, que está em paralelo com o resistor. A condição inicial da tensão é zero. Isso aqui foi dado, né? Então, a tensão do capacitor no instante inicial é zero. Ele diz que a corrente tem esse formato aqui, ó, 10 seno de 2T ou de T. No instante T igual a zero, vamos substituir aqui, ó, no lugar de T, zero, né? Então, vai ficar 10 vezes o seno de 2 vezes zero vezes o de zero. O U de zero é a função degrau. A função degrau diz o seguinte, para valores de t menores do que zero, o U de t é zero. Para valores de t maiores que zero, o U de t é 1. Né? Como aqui está no instante 0 mais, né? Logo após o chaveamento, é igual a 1.
Seno de zero vai ser zero, né? Então vai ser 10 vezes zero, vai dar zero. Então essa fonte aqui, no instante inicial, é nula, é zero. Certo? Também é zero. Como essa corrente é zero, ó, não vai passar corrente nenhuma no circuito. Então a corrente que passa aqui, ó, no resistor também é zero. A corrente do capacitor também vai ser zero. Então essas daí são as condições iniciais. Agora a gente vai começar aí a análise, né? Com um tempo t maior que zero. Então aqui, ó, sempre para fazer a análise, né? Você coloca um nó de referência, né? 0 volt, vou colocar aqui. A tensão aqui em cima da fonte eu vou chamar de V, em cima do capacitor VC, em cima do resistor VR, né? Essas tensões são iguais, né? A tensão em cima da fonte do capacitor e do resistor é igual, porque os três estão em paralelo, ó, tem a mesma tensão. Aqui, ó, da lei de Kirchhoff das correntes, ó, a corrente da fonte, ó, vai dividir aqui entre o capacitor e o resistor, ó, IC e IR. Você pode também fazer a análise de malha, né? São duas malhas aqui, ó, I1 e I2. Então, tem vários caminhos aí para resolver esse exercício, né? A gente viu aí na disciplina de circuitos elétricos. Então, aqui algumas conclusões, né? V é VC, que é igual a VR. Se a gente analisar aqui, ó, o I1, ó, é a corrente dessa malha, vai ser igual à corrente da fonte, ó. Então, o I1 é igual a I, e o I2, ó, se a gente analisar aqui, ó, ela vai descer aqui, vai ser igual à corrente que passa no resistor, ó. Então, o I2 é igual ao IR. A lei de Kirchhoff para as correntes no nó superior, no caso, né? Então, as correntes que entram tem que ser igual às correntes que saem, né? Então, o I tem que ser igual ao IC mais o IR, né? Aqui, ó, o I menos IC menos IR tem que ser igual a zero. Ficou faltando igual a zero. Então, I é igual a IC mais IR. Lei de Ohm para o capacitor, ó, corrente é igual a CdV dt. Então, ó, I é igual a CdVc dt mais VR sobre R, né? Que é a lei de Ohm para o resistor, né? I é igual a V sobre R. Isolando aqui, ó, vai ficar CdVc dt mais Vc sobre R, vai passar para igual a I. Só invertir aqui as posições. Né? Aí eu posso mais 1 sobre RCVC é igual a 1 sobre CI, ó. Essa daqui, ó, tem a cara de uma equação diferencial do primeiro grau, ó. O resistor vale 4, agora vamos substituir os valores, né? E o capacitor vale 0,5. Então, substituindo aqui, ó, 4, 0,5, e aqui 0,5. E a fonte, né, vale 10 vezes o seno de 2t, ó, lá do enunciado, ó. 10 vezes seno de 2t. O de t vale 1 porque é num tempo t maior que 0. Então, é 10 seno de 2t. Fazendo as contas aqui, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. dVc dt mais 1 sobre 2vc igual a 20 seno de 2t. Esse formato aqui, ó, a gente viu lá daquela aula de teoria, é uma equação diferencial do primeiro grau, ó. O A0, ó, é o que está junto do x, né? Lá na equação diferencial. Então, no nosso caso aqui, o A0 vale meio. A resposta, né, a resposta total é a resposta natural mais a forçada. A natural, para circuito de primeira ordem, sempre tem esse formato aqui, ó. A1 vezes E elevado a menos A0t. Como A0 é o que está junto do VC aqui, ó, junto do X, então, ó, a tensão no capacitor, a resposta natural é A1 vezes E elevado a menos meio T. Então, a gente já tem a primeira parte aqui da resposta. Agora, falta a parte forçada. A forçada depende da função que vem depois do igual, ó. Então, aqui, ó, a forçada, nossa, é seno de BT, ó. Ela tem esse formato aqui, seno de BT. Olhando na tabela da forçada, que está naquela aula teórica que a gente viu, a resposta forçada vai ser essa daqui, ó. Quando o f de t é seno de bt, o x de f é a seno de bt mais b cosseno de bt. Então, agora eu vou substituir na equação diferencial, ó. A equação diferencial ela tem esse formato aqui, ó. dvcf dt mais meio vcf igual a 20 seno de t, né? Aqui, ó. Agora eu vou substituir a solução forçada.
A derivada do seno é cosseno, né? Passo 2 para fora, 2a cosseno de 2t, e a derivada do cosseno é menos seno. Menos 2b seno de 2t. Agora eu vou substituir a derivada e a função, ó, na equação diferencial. Então, pega isso aqui, substituir, mais meio vezes o VC que eu vou substituir aqui. Certo? Igual a 20 seno de 2t. Vou tirar do parênteses, ela vai ficar nesse formato. Vou juntar tudo que tem seno de 2t, tudo que tem cosseno de 2t. Agora, se eu igualar aqui, se eu comparar aqui o lado esquerdo com o lado direito, ó, meio A menos 2B, ó, tá junto do seno, ó, e do lado de cá, 20 está junto do seno. Então, isso aqui é igual a 20. Isso aqui, ó, não tem nada do lado de cá, ó, não tem cosseno do lado de cá. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Vendo o sistema, né, multiplica em cima por menos 2. Multiplica em cima por menos 4, né? Então vai ficar desse formato aqui, porque eu posso cortar. Vai ficar 17 sobre 2b igual a menos 80. Fazendo a conta, e b vai dar menos 160 sobre 17. Pegando esse b aqui, ó, e jogando na equação aqui, ó, 2a mais meio b igual a zero. 2a igual a menos meio b. A igual a menos 1/4 de b, vai dar menos 1/4 vezes menos 60 sobre 17, 40 sobre 17. Então, o A aqui, ó, vai dar 40 sobre 17 vezes o seno de 2t. E o B vai dar 160, menos 160 sobre 17 cosseno de 2t. Essa é a resposta forçada. Então, o segundo passo é esse. E no final, tem que encontrar a resposta total, ó, que é a soma das duas, ó. As duas de amarelo aqui, a natural mais a forçada. A natural mais a forçada. Eu vou colocar, somar as duas. Então, a resposta final é essa daqui. Falta descobrir, ó, essa constante arbitrária 1 aqui, ó. Como que a gente descobre essa constante no final? Sempre, a gente sempre vai descobrir ela essa constante aqui a gente descobre pelas condições iniciais, ó, pelo valor lá em t igual a zero, que a gente fez lá no início do exercício. Ó. No instante zero, ó, se eu substituir aqui os valores de t, ó, igual a zero, qual que era o valor da tensão? Ele foi dado no exercício, nem precisou fazer análise, né? Ele já disse lá, ó, V0 é igual a zero. Então, a tensão do capacitor era igual a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então, vai dar zero. Isolando aqui, ó, o A1 vai dar 160 sobre 17. Ó. Então, eu vou colocar aqui 160 sobre 17. Então, a resposta ó, vai ficar nesse formato aqui. Ó. 160 sobre 17 elevado a menos meio t, mais 40 sobre 17, seno de 2t, menos 160 sobre 17, cosseno de 2t. A alternativa correta é a letra C. Letra C. Certo? Então, esse aí foi o último exercício que a gente fez aí de primeira ordem, né? Eu acho que a gente fez bastante exercício dessa parte. Vocês vão estar bem preparados aí para a prova, né? E agora vamos fazer um circuito de segunda ordem, né? Por que segunda ordem? Repara aqui no desenho. Ó. Tem resistor, tem capacitor e tem indutor. Então, é um circuito de segunda ordem. Ó. Questão 2 da seção 4.2. Os circuitos de segunda ordem são descritos por equações diferenciais com derivadas de segunda ordem. Os mais comuns são os circuitos RLC, isto é, compostos por resistor, indutor e capacitor, podendo estar associados em série ou paralelo. Dado o circuito da figura a seguir, determine a corrente I, e suponha que a chave estava inicialmente fechada por um longo tempo, e em t igual a zero a chave é aberta. Então aqui a gente vai ter que fazer as análises, né? Antes do chaveamento, logo após o chaveamento e depois em regime permanente, né? Num tempo t maior que zero, para descobrir a resposta. Então vamos lá. O primeiro passo, ó, no tempo t igual a zero menos, ó, imediatamente antes do chaveamento. Ó, antes do chaveamento, essa chave estava fechada. A chave estava fechada.
Aqui é fonte de corrente contínua, ó, lá da teoria, a gente já tinha falado lá nas aulas de capacitor e indutor, ó, o capacitor em corrente contínua é um circuito aberto, então eu apago ele do desenho. E o indutor em corrente contínua é um curto-circuito, eu passo uma linha em cima dele. Certo? Então vai ficar. Então a corrente vai ficar girando aqui, ó. Então vai ser 20 volts, 15 ohms com 5 ohms, vai dar 20 ohms, 20 dividido por 20 vai dar 1 ampere. Então gira 1 ampere aqui dentro. Vamos fazer a análise do circuito, ó, aqui 0 volt. Como aqui é uma fonte de 20, ó, o potencial mais negativo é 0, o potencial mais positivo, né, o potencial mais alto é 20. Como está passando uma corrente de 1 ampere, ó, vai ter uma queda de 15. Ó. Em 15, uma queda de 15. Ó. Então, 20 menos 15 vai dar 5. Né? E aqui, para fechar, está passando 1 ampere no resistor de 5, ó, uma queda de 5 volts. Né? 5 menos 5 vai dar 0. Nessa malha aqui. Repara que aqui, ó, a tensão é 0. Como o circuito está aberto, aqui também vai ser 0. Como aqui teve uma queda de 20 menos 15, chegou a 5, então esse ponto aqui é de 5. Então a tensão que ficava aqui em cima do capacitor, ó, era de 5 volts. E a corrente que passa lá no indutor curto-circuitado, ó, é de 1 ampere. Esses valores aqui, ó, a tensão do capacitor e a corrente no indutor, ó, no instante que eu abrir a chave, eles não mudam de forma brusca, né? Eles continuam o mesmo valor, ó. Então imediatamente antes e imediatamente depois, ó, a tensão no capacitor é 5. E a corrente no indutor é 1. Então isso aqui não muda. Então vamos abrir a chave. Ó, abriu a chave. Esse aqui é a análise no instante imediatamente após a abertura da chave, ó, imediatamente depois do chaveamento. Então aqui vai ficar aberto do lado de cá, né? Aqui fica 0, aqui fica 20 volts, não passa corrente do lado de cá, mas aqui ficou fechado, ó. Uma malha fechada. O que acontece aqui, ó? A tensão em cima do capacitor não muda de forma brusca, então ela continua 5 volts nesse instante aqui, ó, o mesmo valor que estava aqui, 5 volts. E a corrente no indutor também não muda, ó. Continua sendo de 1 ampere, de 1 ampere. Como ele fechou aqui, então a corrente que passa aqui nessa malha é de 1 ampere, ó. Vamos fazer essa análise aqui, ó. A corrente que passa na malha é de 1 ampere. Arbitrou que aqui é 0 com uma queda de 4, esse potencial aqui é menos 4. Como aqui, ó, a polaridade era do menos para o mais, ó, nesse sentido vai ter elevação. Ó. Então é menos 4 mais 5 vai dar 1. O potencial nesse ponto é 1. 1. Como a corrente está passando nesse sentido e que tem uma queda de 5 no resistor, ó, 1 menos 5 vai dar menos 4. Menos 4. Esse aqui é o potencial mais baixo, então potencial negativo, e aqui o potencial mais alto, positivo 0. Então aqui, ó, 4 volts. Só que aqui a corrente, ó, está no sentido contrário da polaridade, né? Tem que ter queda. Então, a corrente aqui no indutor, ó, a tensão aqui no indutor é menos 4 volts. É menos 4 volts. Está no sentido contrário aqui, ó, ao sentido da corrente, a polaridade. Então, é menos 4. A tensão em cima do indutor. E a corrente no capacitor, ó, vai ser de 1 ampere. É que passa lá no capacitor. Agora, depois que essa chave ficou aberta durante um tempo, ó, bom, depois que essa chave ficou aberta durante um tempo, ó, T maior que 0 que vai começar a análise. Né? Então, aqui a gente tem a malha. Vou chamar esse resistor aqui de resistor R1, ó, tem uma queda VR1. Aqui o capacitor vou chamar de VC. Aqui esse resistor VR2, uma queda. E aqui no indutor VL. Aqui pode ser visto também, ó, no sentido da malha, ó, mais e menos. Ó. Na análise que a gente fez ó, anterior estava menos e mais, por isso que aqui é menos também. Ó. Menos 4. E agora vamos fazer a análise, né? O que a gente sabe aqui? A corrente da malha vai ser igual à corrente do capacitor. Ó. A corrente que passa na malha vai ser igual à corrente do capacitor. O capacitor, a lei de Ohm, ó, I é igual a C dVc dt. Se eu isolar aqui, ó, dVc dt é igual a I sobre C. Então, vamos guardar isso aqui e vamos fazer a lei de Kirchhoff na malha. Ó. A lei de Kirchhoff na malha. Então, vai ficar, ó,
mais VR1, mais VC, mais VR2, menos VL. Ó. Somatório das tensões na malha tem que ser igual a zero. Vamos usar o sinal de entrada para montar a equação. Aqui. Tensão no resistor, V é igual a RI. Ó. V é igual a RI. Tensão no capacitor eu deixo, VC. E a tensão no indutor, além de ohm no indutor, ó, é LDI dt. Certo? Vou fazer uma primeira derivada aqui, ó. Vou derivar tudo, ó. Vai ficar nesse formato aqui, R1 DI dt, mais DVC dt, mais R2 DI dt, mais L D2I dt2. Nós temos aqui, ó, o DVC dt, que é I sobre C, eu vou substituir aqui, ó. KI sobre C. Ficou tudo, ó, em função da corrente, ó. Tudo em função da corrente. A partir daí a gente pode juntar aqui, ó. L D2I dt2 mais R1 mais R2 DI dt mais I sobre C igual a zero. Vou dividir tudo por L para ficar no formato da equação diferencial, ó. Vai ficar D2I dt2 mais R1 mais R2 sobre L DI dt mais 1 sobre LC igual a zero. Então ficou com a cara de uma equação diferencial do segundo grau. O R1 vale 4, o R2 vale 5, o L vale meio e o C vale 1 sobre 50. Tá do enunciado, né? 4, 5, meio e 1 sobre 50. Agora eu vou substituir, ó, nos valores aqui, ó. 4, 5 e meio, aqui é meio e 1 sobre 50. D2I dt2 mais 18 DI dt mais 100I igual a zero. Essa daqui, ó, é a equação diferencial daquele circuito. Esse circuito aqui, ó, diferente do exercício da número 1, ó, depois que houve o chaveamento, ficou no circuito só os elementos de resistor, indutor e capacitor. Então, o que acontece? O indutor e o capacitor estavam armazenando energia quando a chave estava fechada. Então, eles estavam armazenando energia. Quando abriu a chave, como ficou sem fonte o circuito, ó, então os resistores vão começar a consumir a energia desses dois elementos aqui, do capacitor e do indutor. Depois de um tempo, não vai ter energia nenhuma no circuito, né? Isso aí vai se extinguir, né? Vai zerar. Por isso que aqui é igual a zero. Então, esse circuito aqui é um circuito autônomo. O do número 1 era não autônomo. Depois do chaveamento, ainda ficava uma fonte no circuito fornecendo energia para o circuito. Aqui, depois de um tempo, não vai ter energia nenhuma mais. Então, ó, quando ele tem esse formato aqui, quando ele é autônomo, quando é igual a zero, só tem um pedaço, só tem a resposta natural, não tem a resposta forçada. Certo? Na número 1 tinha as duas, né? Porque você tinha uma fonte. Como aqui não tem fonte, ó, só tem a resposta natural, só tem uma parcela a resposta. Certo? Dessa equação diferencial aqui. Na do segundo grau, o que a gente tem que fazer? Ó? Passar a equação diferencial para a equação característica, né? Vai ficar no formato aqui de uma equação do segundo grau. Ó, isso aqui é S ao quadrado mais 18S mais 100 igual a zero. Calculando aqui, o delta deu menos 76. Ó. Como é menor que zero, a hora que você tira a raiz, vai dar um número complexo. Então, vão ser duas raízes reais, duas raízes complexas conjugadas. Substituindo aqui, ó, vai dar ó, menos 18, mais ou menos a raiz de menos 76 sobre 2. Tirando aqui, ó, as respostas vão ser menos 9 mais ou menos J, raiz de 19. E aqui, ó, eu tenho que escrever ela nesse formato, ó, porque eu tenho que pegar o alfa, que é menos 9, e o beta, que é raiz de 19. Ó. Com esses dois valores aqui, ó, eu jogo lá na resposta, ó, lá da teoria. Ó. Quando o delta é menor que zero, a resposta natural tem esse formato aqui. Ó. Então, aqui é só substituir. Ó. O alfa deu menos 9, e os betas que vem aqui, ó, deu raiz de 19. Ó. Então, ela tem esse formato aqui. Então, essa daqui é a corrente. Para achar o B1 e o B2, que aparece aqui, ó, aí eu tenho que usar as condições iniciais. A corrente no instante 0 mais, a gente já tinha feito lá, ó, ela não mudava de forma abrupta, ó, é igual a 1 ampere. A corrente no instante 0 mais, no indutor, né, vai ser de 1 ampere. 1 ampere. Então, substituindo aqui ó, os tempos zeros, e aqui igual a 1, fazendo as contas, eu vou encontrar o B1 igual a 1. E para encontrar o B2, eu posso usar a tensão no indutor, né? O que é a tensão no indutor? É L DI dt. Então,
O indutor é L di dt. Então, tem que fazer a derivada, essa derivada aqui, e multiplicar pelo indutor. Então, é o indutor 0,5 vezes a derivada. Como que é essa derivada aqui, ó, lá do cálculo? Ó? A derivada disso aqui, ó. Como você tem duas funções que tem t, ó, é u vezes v. Então, a derivada é uv' mais vu'. Lembram disso? Ó? Uv' mais v vezes u'. Aquela regra lá do cálculo. Ó. Então, essa daqui é a derivada da corrente. No instante zero mais, ó, a gente também já fez a análise. Ó. Atenção, no indutor tinha dado menos 4. Ó. Aquela questão da polaridade aqui. Ó. Então, a tensão no indutor deu menos 4. Substituindo os tempos zeros aí, ó, fazendo os cálculos, eu vou encontrar aqui, ó, essa relação aqui. O B1 a gente já tinha feito, tinha dado 1, então, isolando aqui, eu vou encontrar o B2, ó, raiz de 19 sobre 19. Substituindo aqui, o B1 deu 1, e aqui raiz de 19 sobre 19. Extraindo as raízes aí, ó, a resposta vai ser essa daqui, ó. E elevado a menos 9t, cosseno de 4,359t, mais 0,2294, seno de 4,359t em amperes. Certo? Esse exercício ele ficou com um erro lá no enunciado, ó. Era para ser a letra D, certo? Ele errou aqui na B2, ó. 0,6882. Ele colocou 3 vezes esse valor aqui, ó. Mas, na verdade, ó, corrijam aí, ó, é 0,2292. A constante. Certo, pessoal? Dúvidas? Alguma dúvida? Então, com essa aula aí, a gente termina essa parte teórica aí de circuitos elétricos, né? Agora é estudar, né? A prova vem em São Paulo, né? Essa prova da segunda VA. Quem me mandou o resumo já vou lançar os 1.000. Quem enviou o resumo, já vou lançar os 1.500 pontos, certo? E agora é estudar, pessoal. Vamos estudar, rever os exercícios do livro, né? Fiz bastante exercício aí do livro, rever aí as aulas, certo? E agora é esperar a prova. Beleza? Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Vou parar a gravação da aula aqui.